Firula, rebuscamento da fala para enunciar algo simples. Na linguagem do futebol, a firula é tratada como uma demonstração de virtuosismo com a bola, né? Basicamente aquele cara que, de fato, fica rodeando, né, fazendo algo muito complexo para uma execução que poderia ser simples e que teria o mesmo objetivo, né, a mesma finalidade ali. É claro que quando a gente pensa em firula, nós estamos falando mais de jogadores habilidosos, né, esteticamente mais bonitos de se acompanhar jogando, mas também é um termo que está muito atrelado à falta de objetividade. Há movimentos que podem até ser ali bonitos de se ver, mas que não tem tanto propósito assim, como por exemplo o nosso goleiro da seleção dos firulentos, que é René Higuita. Sim, cara, o goleiro colombiano que com certeza você conhece porque ele tem a famosa defesa escorpião. Essa defesa foi feita em um amistoso entre a Colômbia e a Inglaterra no ano de 95, mas uma curiosidade é que não foi a primeira vez que ele fez isso. Ele queria fazer essa defesa há muito tempo, desde 1990, tá? Ele conta, né, em entrevistas que ele tinha feito isso em uma propaganda na Colômbia. O movimento ficou muito famoso e todo mundo pedia pra ele fazer esse movimento em um jogo, valendo mesmo, cara. Só que ele nunca tinha oportunidade e de repente ele viu esse lance aí no jogo contra a Inglaterra e resolveu fazer. E o Higuita, claro que não está aqui na nossa seleção apenas por esse movimento, ele realmente era um goleiro bem firulento, tá, cara? Ele era muito loucão das ideias mesmo. Se você acha que o Manuel Neuer é muito atabalhoado ou faz umas bizarrices ali quando sai da área, é porque você ainda não conhece o René Higuita. Eu tô deixando os lances aí de fundo e você repara como ele era maluco mesmo, totalmente louco das ideias. Ele saía da área, assim como o Neuer, só que ele saía jogando mesmo, cara. Ele ia até o meio campo, fazia passes, enfim. Ele realmente queria ser um jogador de linha, tá? Era loucão mesmo e não estava nem aí se perdesse a bola ali, enfim. Era um risco que ele queria correr. Ele tem alguns gols na carreira, né, de pênaltis, ele também batia algumas faltas ali, só que não era tão efetivo quanto o Rogério Ceni, por exemplo. Então, esse é o nosso goleiro, né, o cara que abre a nossa seleção dos jogadores mais firulentos de todos os tempos, e eu acho que você já entendeu qual é a nossa proposta aqui, trazer o jogador mais firulento posição a posição, tá? Então, se você gostou da ideia, fica comigo até o fim, já muda seu mundo real e vem comigo para mais uma seleção de trave a trave. E após a gente trazer o nosso goleiro, temos que colocar o nosso lateral direito para jogo, e eu estou falando de Ilsinho, cara. Sim, o lateral direito que foi revelado pelo Palmeiras, mas fez história mesmo no São Paulo, né? Ele começou lá em 2006 e foi muito importante no título brasileiro do São Paulo daquele ano, e logo foi vendido ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia, e inclusive, cara, ele chegou a ser eleito o melhor jogador da Liga Ucraniana na temporada 2007-2008, tá? Então ele estava despontando muito bem ali no futebol europeu. Ele ainda jogou por internacional, né? Depois disso voltou mais uma vez para o Shakhtar Donetsk até finalizar a carreira nos Estados Unidos, né? No Philadelphia Union. E era realmente um lateral muito habilidoso, cara. Ele tinha uns elásticos ali muito bons, né? Partia para cima bastante, mas também era bem reconhecido por ser um cara meio que não tão objetivo em muitos lances que ele deveria ser, né? Em muitos lances que ele poderia ser objetivo e, enfim, buscar o mais simples para chegar a uma possível chance clara de gol, ele preferia fazer o mais complexo ali, né? O mais plástico, e nem sempre era uma coisa muito boa, tá? Pelo Brasil, ele fez apenas um jogo na carreira, tá? Lá em 2007. Não foi um jogador que frequentou tanto as seleções brasileiras, mas merece sim reconhecimento como um dos jogadores mais firulentos de todos os tempos. E aqui, claro que eu não tô tratando esses caras como chacotas nem nada disso, tá? É claro que muitos deles vão entrar nessa seleção dos firulentos apenas por serem firulentos mesmo, no significado mais cômico da palavra, mas também tem muitos jogadores aqui que foram excelentes, que tiveram carreiras grandiosas, tá? E que estão sendo apenas homenageados como jogadores plásticos de se ver jogar, apesar de não ter tanta objetividade ali. O próximo aqui da nossa defesa é Mexès, cara. Um zagueiro francês que jogou a maior parte da carreira pela Roma, mas também atuou pelo Milan. E esse cara aqui era bem firulento também. Ele mais no sentido acrobático, tá? Ele não era um cara muito habilidoso, né? De sair driblando todo mundo. Não. Ele simplesmente era um cara muito acrobático. Tem gols de bicicleta de fora da área, de voleio, cara. Ele também sai jogando com muita classe, tá? Fazendo umas firulinhas ali em alguns momentos. Ele até teve um pouco mais de jogos pela seleção do que o Ilsinho, por exemplo, né? Ele jogou 29 jogos pela França, mas nunca foi um cara tão destacado, não. Ele sempre foi ali um zagueiro, né, de razoável pra baixo até, tá? Ninguém nunca levou tanto a sério ali o futebol do Mexès, mas com certeza esses lances, né, mágicos ali, acrobáticos, deixaram ele registrado na história do futebol. Muita gente com certeza se lembra dele por conta desses lances. O segundo zagueiro é Matthias Sammer, sim, o vencedor da Bola de Ouro, o único zagueiro a ter vencido a Bola de Ouro, mas o engraçado é que ele não era, né, não foi sempre um zagueiro. Na verdade, ele jogou
jogou boa parte da carreira como volante e ele foi sendo recuado até virar um líbero, né? Ele nem era um zagueiro de fato, era um líbero. E ele sim está aqui por sair driblando, né? Sair com muita classe ali, partir pra cima mesmo sendo um jogador defensivo. E até nem dá pra chamar tanto de firulento, porque ele não era extremamente habilidoso, né? De pedalar, dar elástico, enfim, fazer todas essas coisas. Mas ele era um cara também muito ofensivo. Ele venceu a bola de ouro em 96, muito por conta de sua Eurocopa, né? Também fez boas temporadas no Borussia Dortmund. Matthias Sammer fica aqui completando a nossa seleção. E a nossa linha de defesa é fechada com ele, cara, Marcelo. E como eu falei, a gente teria jogadores aqui muito gigantes mesmo, né, na história do futebol. O Marcelo é um deles, cara. O Marcelo era muito firulento, né, ele tinha ali grandes jogadas de efeito. Nem sempre eram objetivas, é verdade, mas o Marcelo tem uma carreira estrondosa, extremamente vitoriosa pelo Real Madrid. Ainda foi campeão da Libertadores pelo Fluminense. Ele é reconhecidamente, né, pelo mundo todo como um dos melhores laterais esquerdos de todos os tempos. Muita gente considera ele o melhor, né. Ele tem uma boa briga ali com o Roberto Carlos. Talvez a maioria ainda considere o Carequinha, né, como o melhor, mas o Marcelo é tratado sim por muita gente como o melhor lateral esquerdo que todos já viram, né, inclusive o mais habilidoso. Eu acho que é meio que um consenso ali, o lateral esquerdo mais habilidoso de todos é o Marcelo, então por isso ele fica aqui na nossa seleção dos firulentos. Era muito bonito de se assistir jogar, nem sempre objetivo, mas sim uma carreira vitoriosíssima e ele não está aqui pelo lado cômico da firula, não. Abrindo o nosso meio campo temos Guti, cara. Sim, cara, o Guti ficou quase 20 anos, mais de 20 anos no Real Madrid, tá? Se contar o tempo de categorias de base ali. Ele era espanhol, certo? E é um dos jogadores que vem sendo, eu não sei se subestimados é a palavra certa, mas muita gente vem reiterando-os, né, sempre que pode, que o Guti não era tudo isso. Porque se você pega os melhores momentos, realmente ele parece um jogador excepcional, tá? Um dos melhores meias de todos os tempos, cara. E é engraçado que ele nem começou como meia, na verdade ele era um atacante no início de carreira e foi sendo recuado cada vez mais ao longo de sua carreira ali, cara, até ele terminar mesmo como um segundo volante, o que o faz ficar aqui na nossa seleção como nosso volante ali, né, mas ele não era um primeiro volantão não, tá? É que realmente para essa seleção é muito difícil achar zagueiros, né, volantes e até centroavantes que sejam extremamente firulentos como esses caras aqui, mas sim, o Guti foi, né, começou como um jogador ofensivo e foi recuando ao longo da carreira porque ele tinha uma visão de jogo excepcional. O forte dele eram as assistências, né, ele nunca foi um cara de fazer tantos gols, e sim, eu concordo que ele é até superestimado em alguns momentos, muito pelos vídeos de highlights mesmo, né, os melhores momentos dele, só que talvez isso já esteja numa curva contrária, sabe, porque muita gente pega esse fato de que o Guti, né, por ter melhores momentos ali que destoam um pouco da sua constância de carreira e acabam frisando muito isso, e de repente ele começa a ser um jogador subestimado, cara, porque tratam ele como se fosse um nada da bola também, né, como se o Guti nunca tivesse jogado nada a vida inteira, só tivesse uns bons momentos ali, e também isso não é verdade, né, cara, um cara que passa 15 anos, né, mais de 15 anos ali, como eu falei, quase 20 no Real Madrid, não é pra qualquer um, cara, assim, inclusive ele chegou a ser titular com o Kaká jogando. É claro que assim, o Kaká sofreu muito com lesões ali, né, então pode ser que seja mais demérito do brasileiro que mérito do Guti, né, ser titular ali e deixar o Kaká no banco, mas assim, não é pra qualquer um, tá, você ficar tanto tempo no maior clube do mundo e entregando ali o seu desempenho. Então, o Guti merece sim reconhecimento, ele era mais virulento, menos objetivo, né, do que efetivo, e ele também conviveu com muitos problemas extra-campo, né, ele era um cara muito indisciplinado, foi expulso mais de 8 vezes na carreira, então assim, ele era bem esquentadinho mesmo, brigava com técnicos e tudo mais. Essa também é uma coisa que é característica dos jogadores virulentos, tá? A gente vai ver aqui que muitos desses caras tinham muito talento, mas acabava desperdiçando por não ter tanta disciplina, tá, cara? Isso é um ponto-chave ali dos virulentos. E dando sequência, temos o Tarabt, pois é, o marroquino que também é muito bom de bola, você vai ver os lances desse cara, se você não conhece, você vai ficar encantado, porque o Tarabt era muita bola, cara. Ele jogava muito bem, ele tinha lances, assim, excepcionais, sabe? Parecidos com os que o Riquelme fazia, só que até com mais eloquência, sabe? Nossa, o Tarabt era esteticamente um dos jogadores mais belos de se ver jogar. Ele era basicamente um meio ofensivo, mas também já jogou como um box-to-box, então ele fica aqui como meia central da nossa seleção, tá? Ele nunca teve tanto destaque na Premier League, por exemplo. Ele foi contratado inicialmente pelo Tottenham, nunca chegou a se firmar, jogou no Fulham, no Queen's Park Rangers, depois rodou por vários outros times, né, como Milan, Benfica, Genoa. Ele ainda não se aposentou, ele atualmente joga no Sharjah, um clube dos Emirados Árabes, mas
já está, né, no fim de sua carreira ali, logo ele vai se aposentar e nunca conseguiu se consolidar como, né, um dos grandes jogadores ali que se imaginava pelo seu talento, né, cara, quando ele surgiu era simplesmente um dos jogadores mais visados ali, só que esse talento não se consolidou dentro de campo, né, não teve constância, não conseguiu dar um próximo passo na carreira, fica aqui como um dos jogadores mais firulentos de todos os tempos e que de fato, né, flopou miseravelmente. O nosso meia ofensivo é Djalminha, cara, que assim como o Guti também teve muitos problemas extracampo e problemas disciplinares, né, ele surgiu no Flamengo, inclusive ele saiu do Flamengo por conta de uma briga com o Renato Gaúcho, depois ele foi para o Guarani, jogou no Japão, né, até que ele chegou em 96 para o Palmeiras, e ali ele foi, né, campeão pelo Palmeiras, foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro daquele ano e, cara, isso fez com que ele chegasse na seleção brasileira, ele disputou e venceu a Copa América de 1997 e a partir de então ele começou a despertar os olhos dos grandes clubes europeus, só que ele foi parar no Deportivo La Coruña, que naquela época era um clube que estava com uma baita grana ali na agulha e estava ali tentando se consolidar entre os grandes, né? Hoje em dia o Deportivo La Coruña não é nada, né? Mas enfim, naquela época era muito bom, tá? Ele ficou lá de 97 até 2002 e foi campeão da La Liga na virada do século, né? Da temporada 99-2000. O grande problema foi que o Djalminha, né, na temporada de 2002 ali, teve um surto e durante um treino, cara, ele simplesmente deu uma cabeçada no seu técnico, né, no Deportivo. Esse episódio, né, fez com que ele perdesse a vaga na Copa do Mundo de 2002, ele era um dos, né, possíveis escolhidos ali, acabou o Kaká indo no seu lugar, então ele perdeu espaço na seleção brasileira. Então brigou no Flamengo, brigou no Deportivo, perdeu espaço na seleção por atos indisciplinares. Com certeza o Djalminha não teve uma carreira ainda maior, mais vitoriosa e mais reconhecida justamente por seus atos de indisciplina, cara. Mas ele era um jogador excelente, tem lances dele extremamente plásticos que você não vê nenhum outro jogador fazendo, tá? Ele realmente era um jogador meio que único ali. Muitos atribuem a ele a criação da cavadinha, porque ele foi um dos primeiros, se não o primeiro jogador a trazer isso para o Brasil, mas tem relatos de que a cavadinha já tinha sido criado lá no ano de 1976 por um jogador tchecoslovaco chamado Antonín Panenka. Então, né, muitos atribuem ao Djalminha a criação da cavadinha, mas não é bem assim, tá? Ele é o nosso meia ofensivo da seleção dos firulentos e agora, abrindo a nossa ponta direita, temos Ricardo Quaresma. Sim, cara, o Quaresma também é um dos jogadores mais plásticos de todos os tempos, tá? Ele é muito reconhecido por suas trivelas ali, muito belas. Também tem lances de efeito, né, dribles e tudo mais. Quando o Cristiano Ronaldo surgiu na seleção de Portugal, cara, ele não era o jogador mais habilidoso, tá? O Cristiano Ronaldo, né, era extremamente habilidoso, muito driblador no início de carreira, mas o Quaresma era até mais que ele. E o Quaresma também é mais um dos casos que tinha um talento extraordinário, mas também sofreu muito com atos de indisciplina e brigas com técnicos. Ele não jogou na Inter de Milão por conta disso, teve problemas no Porto também, enfim, não conseguiu atingir o ápice que todo mundo esperava dele, ainda teve passagens por Barcelona e Chelsea, sem sucesso ali, e ele estava na campanha, né, de Portugal ali, campeão da Euro de 2016, ele fez parte daquela seleção, apesar de não ser o grande rosto do time, né, ou um dos grandes nomes ali, ele tem esse título pra si, e cara, o Quaresma talvez de todos aqui é o que eu mais gostei de ver jogar, porque realmente era um jogador muito plástico, mas também muito firulento, tá? Muitas coisas que ele fazia ali em campo não eram necessárias. Na ponta esquerda, eu poderia colocar o Ronaldinho Gaúcho, mas o Ronaldinho Gaúcho, apesar de ter momentos firulentos e que ele poderia ser mais objetivo e preferia ali a galhofa, não dá pra chamar o cara só de firulento, né? Enfim, a carreira dele é gigantesca, não teria como ele estar aqui, como aconteceu com o Marcelo, por exemplo, que não tinha outros concorrentes, né? O Marcelo está aqui na seleção porque não tinha outro jogador mais firulento com uma carreira menos objetiva, digamos assim, menos vitoriosa que ele. Mas o Ronaldinho tem um grande concorrente que é o Denilson, cara. Assim, o Denilson Show foi o jogador, o ponta esquerda, né, mais firulento de todos. Ele é um cara que não ultrapassou os 60 gols na carreira, tá? Pouquíssimos gols mesmo, mas ele despontou muito bem no São Paulo, tá, cara? Jogou muito ali até o ano de 1998 e, inclusive, ele foi vendido ao Betis como a transferência mais cara da história do futebol naquela época, tá? Então, era realmente um cara muito promissor. No Betis ele fez história, claro, ele é ídolo lá, mas também não tem um desempenho tão grande. Na verdade, ele tem 14 gols pelo Betis aqui, segundo algumas anotações, o que é muito pouco, né, cara? Tudo bem que ele não era um ponta de muita efetividade, né, de muita objetividade, verticalidade ali pra dentro do gol mesmo, pra finalizar. Ele era o cara mais do drible, de criar, abrir espaços ali com seus dribles, mas eu acho que é muito pouco, né, cara? Você fazer 14 gols, tendo jogado quase 200 jogos ali pelo clube. Então, realmente o Denilson é reconhecidamente um dos jogadores mais firulentos de todos, né? É quase que a tradução perfeita da pouca objetividade e muita firula mesmo. Como nosso atacante, temos JJ Okocha. Sim, ele não era um centroavante, tá? Mas aqui ele tá como atacante porque ele já jogou muitos jogos
jogos também como segundo atacante, às vezes como falso 9. Mas sua posição de origem mesmo era um meio ofensivo, tá? O Okocha que tem esse apelido por conta de um técnico gago que ele teve no PSG. Pois é, o apelido dele era Jay, e aí o técnico chamava ele de JJ. Era gago ali, não conseguia falar direito, então por conta disso o apelido dele ficou JJ Okocha, tá? O nome dele, na verdade, é Augustine Azuka Okocha, nada a ver, tá, cara? Então assim, o Okocha é um nigeriano, né? E ele foi muito vencedor por sua seleção, conquistou o Copa Africana de Nações, conquistou o ouro olímpico em 96, né? Que a gente lembra muito bem. E pra você ter uma ideia, cara, da habilidade desse cara e assim, o quanto ele era promissor mesmo, ele jogou, né, 4 temporadas ali no PSG, e quando o Ronaldinho Gaúcho foi contratado pro PSG, esse cara aqui era o mais habilidoso do time, tá? Então assim, teve sim um momento da carreira que o Okocha era considerado mais habilidoso, né, mais mágico que Ronaldinho Gaúcho. Então só aí você já tem uma noção, tá? O Ronaldinho Gaúcho, que não é o jogador mais firulento que já existiu, e sim o jogador mais mágico, né? Tem uma diferença ali entre ser mágico e firulento. O Ronaldinho às vezes era os dois, mas ele era mais mágico mesmo. O Okocha era mais firulento que mágico, tá? Ele tinha muitos lances excelentes, dribles ali que você não vê também nenhum outro jogador na história do futebol fazendo. Só o Okocha tem esses lances, mas lances que muitas vezes não refletiam em nada, não tinham objetividade, e até por isso ele não teve tantos gols na carreira, né? Pela seleção da Nigéria, por exemplo, foram 14 gols. O seu ápice ali, né, de gols foi pelo Fenerbahçe. Não era um cara tão objetivo, mas é um cara que encantou o mundo. Muita gente que viu esse cara jogar ou que já viu os lances dele entende que sim, cara, o Okocha era um dos jogadores mais plásticos, mais esteticamente bonitos de se assistir, e por isso ele fecha a nossa seleção dos jogadores mais virulentos de todos. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou da ideia do conteúdo, deixa um like, comenta aí embaixo outros jogadores que também podem ser considerados virulentos e que não apareceram aqui nessa lista, tá? Nessa seleção. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E se você tiver alguma sugestão, né, de outro vídeo, seja de seleções desse tipo ou qualquer outro vídeo que você queira ver aqui no canal, comenta aí embaixo também que a gente vai pensar em trazer. E é isso, nos vemos na próxima análise de Trave a Trave.